né? A pessoa olhar para você e falar assim, não, você é um servo de Deus, né? Se eu perguntar para você, se eu me aconselhar com você, você vai me dar uma palavra que vai ser uma palavra de vida, você muda a vida da pessoa. Não, se você orar, eu acredito que o milagre vai acontecer, porque você é uma pessoa que eu acredito tem intimidade com Deus. E vamos ser sinceros, que às vezes você nem. Você fala assim, ah, bom, tá bom, você está pedindo para orar, eu vou orar. Você não tem aquela. Em você mesmo, você não vê aquela fé toda, né? Mas a pessoa ela vê no Deus que você serve, através de você, você vai posicionar alguma coisa, aquela pessoa vai receber uma bênção. E recebe muitas vezes, às vezes, pela própria fé daquela pessoa que depositou ali, do que pela sua mesmo que tá orando. Isso também acontece muito. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Santo Deus, amado Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, oro a Ti, Senhor, para que esteja conosco nessa manhã, nessa noite, Pai. Que o Senhor guie, Senhor, o nosso estudo, os nossos corações, Senhor, o nosso entendimento. Estamos aqui, Senhor, para aprendermos mais de Ti, para estreitarmos, Senhor, o nosso relacionamento contigo, Senhor Jesus, para entender de Ti a Tua mensagem, a Tua voz, Senhor, a Tua vontade, a vontade do Pai sobre nossas vidas. Que através da Tua palavra, Senhor, possamos compreender a vontade, a Tua vontade, Senhor, a vontade do Pai sobre nossas vidas e possamos nos tornar, Senhor, mais parecidos contigo. Que o Senhor nos traga, Senhor, discernimento, entendimento e sabedoria, Pai, e que não fique apenas nas palavras, mas que a Tua palavra, Senhor, entre em nossos corações e encontre solo fértil, Pai. E que a Tua palavra, Senhor, germine em nossos corações e nos transforme, Senhor, transforme a nossa vida, a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar os nossos irmãos, de enxergar as coisas, Senhor, que acontecem ao nosso redor, e que seja, Senhor, um olhar que nós tenhamos, Senhor, através dos teus olhos. Que possamos enxergar, Senhor, o nosso propósito na terra, que possamos enxergar todas as coisas, Senhor, através do teu olhar, através da tua palavra, e que possamos ser usados como instrumento de ti, Senhor, para ser luz e bênção na vida dos nossos irmãos. Que o seu reino, Pai, seja glorificado e manifestado através das nossas vidas, Pai, e que possamos fazer a diferença nesse mundo, fazendo a tua vontade, Senhor. Que a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor, se faça presente em nossas vidas, que a tua luz nos alcance, ilumine os nossos caminhos, os nossos corações. Proteja, Senhor, proteja-nos de todo mal, Senhor. Proteja-nos todos, a nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes, Senhor, os nossos amigos, a tua igreja, Pai. Que sejamos todos protegidos e guardados sob o teu manto sagrado, Senhor, revestidos da tua armadura celestial. E que nessa manhã, nessa noite, Senhor, esteja conosco. O teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, nos conduzindo e nos guiando. E que o seu nome, Senhor, o teu santo nome, seja glorificado e honrado, não só por nós, mas por todas as criaturas, para todo sempre. Eu te peço e também te agradeço, Senhor, que o teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos 5, Ananias e Safira. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse.
E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: Sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Eu, particularmente, eu amo, viu? Esse capítulo 5 de Atos. Essa história de Ananias e Safira, né? Nós falamos até, acho que no mês passado, né, sobre a questão da pessoa, a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Não. O que passa disso é procedência maligna, né? Em todos os aspectos a gente tem, que é servo do Senhor, não devemos compactuar com a mentira de ninguém, né? Foi falado isso, e a gente continua falando, né? Que é a infidelidade de Ananias e Safira sendo sua esposa, contribuiu também com a infidelidade do marido, né? Por mais que a gente ame, por mais que a gente queira fazer bem ao nosso companheiro, nosso cônjuge, devemos falar sempre a verdade. Uma vez, meu ex, nós estávamos em uma assembleia e nessa reunião foi o pastor fez a pergunta a ele e ele mentiu. Daí, naquela reunião, ele virou para mim e falou: Não foi, Fia? Aí eu falei assim: Eu não sou Safira, então eu não poderia compactuar com o erro do meu ex, porque se eu tivesse compactuando com a mentira dele, também eu ia morrer diante de Deus, né? Porque lá caiu mesmo, morte fatal, foi ao chão, né? Hoje as pessoas morrem espiritualmente por causa da mentira. E nós não devemos mentir. Eu estava conversando com meu neto, meu bisneto, semana passada, sobre esse assunto, que doe quem doer, devemos falar sempre a verdade, porque a verdade liberta, a verdade levanta. É isso que eu queria passar. Que Deus abençoe a todos. Queria fazer uma pergunta aqui para reflexão, né? Ananias e Safira venderam uma propriedade para ofertar na casa do Senhor, né? O ato deles foi bom. E aí a palavra fala que quando eles mentiram, eles caíram mortos ali. Por que que eles mentiram? Alguém sente vontade de Eu responder para acho que eles, eu acho que eles mentiram por amor, por amor àquele dinheiro, que ele não queria dar o valor real. É depositar o valor real. E eles mentiram para ficar com, com a metade, né? Então, eu acho que é isso também, né? amor ao dinheiro? Amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro leva a pessoa a matar, a roubar. O amor ao dinheiro faz isso, né? E que a gente não venha ter o amor ao dinheiro. Depositar e depositar. É isso aí.
Então, Lucas, ele vem numa sequência, ele era uma pessoa muito lógica, né? E ele está narrando a sequência das coisas da forma que aconteceram. E aí ele está falando da comunidade cristã. Então, quando ele está falando da comunidade cristã, ele diz que lá as pessoas tinham as coisas em comum, né? Tem algumas pessoas, eu já ouvi até explicação e sermão em alguns lugares que diz que Jerusalém, a igreja era muito pobre, tanto que Paulo, quando ele anunciava o evangelho, ele passava nas igrejas e ele pegava uma oferta para levar de volta para a cidade, né? E uma pessoa uma vez falou assim, mas também do jeito que eles estavam fazendo, não tinha banco, não tinha administração de juros ali, né? Tinha agiotagem, lógico, mas o cristão não vai praticar agiotagem. Mas se você ficar vendendo tudo que você tem e dando para a igreja, e ali você gasta aquele dinheiro e não investe, não tem um retorno, você não compra algo para continuar multiplicando, você simplesmente gasta, você vai ter problema, né? Então você tem uma hora que você tem que investir aquele dinheiro e gerar recurso com ele para que você continue tendo, né? Não é só vender e dar, né? Então, quando a pessoa falava a respeito disso, né, e trazia essa comparação, ele falava um pouco a respeito da administração dos bens, da administração do que Deus te dá, né? Pode ser pouco, pode ser muito, mas você tem que administrar. Você não pode só ficar tirando como se fosse um saco sem fundo, né? Uma outra coisa é que o próprio texto diz o seguinte: a propriedade era sua. Você poderia dar ou você poderia não dar. Se você vendesse e quisesse ficar com o dinheiro todo para você, você poderia ter ficado. Se você quisesse continuar com a propriedade, você também poderia ter continuado, né? Então, eu não acho que eles venderam também para ofertar na igreja. Eu acho que eles venderam porque era deles e eles queriam dinheiro e eles precisavam do recurso. Só que como era um hábito e todo mundo sabia que ele tinha uma propriedade que ele venderia, então as pessoas perguntaram, falaram, e aí, você deu esse dinheiro? Você ofertou, né, na casa de Senhor? Não, não, ofertei sim. Então, para ficar bem com os outros, né? Eles deram essa resposta, só que era uma mentira. Então, é uma outra coisa. Você recebe o seu pagamento, o dinheiro é seu, você usa da forma que você quiser. Se você quiser dizimar, você vai dizimar. Se você não quiser dizimar, você não vai dizimar. Se você quiser ofertar, você vai ofertar. Se você não quiser ofertar, você não vai ofertar. Agora, a Bíblia diz o seguinte, que quando você oferta na casa de Deus, você é abençoado. Quando você oferta na casa de Deus, você terá os seus bens multiplicados. Se você está convivendo dentro de uma comunidade, você está usufruindo do que aquela comunidade oferece, então você contribui ali e contribui no lugar que você frequenta normalmente, né? Embora também é possível você pegar parte do recurso que você tem e você oferecer num lugar outro, né? É possível também, né? Você fala assim, eu vou ofertar com Médicos Sem Fronteiras, eu vou ofertar com outro lugar lá que é de menor impacto, com algum missionário. Isso é totalmente possível, embora a orientação, né, seja para que você esteja contribuindo com o lugar onde você frequenta, onde você é alimentado, onde você está ali. Então, o que me chama a atenção nesse texto, na minha opinião, o que eu deixo é o seguinte: você pode ir na igreja, sim, pode, e não dizimar, e não ofertar, e ficar com dinheiro ali. O que vai acontecer é que você não vai ter as bênçãos prometidas que são ali para aquelas pessoas que estão participando, que estão fazendo isso, né? Não é a questão de salvação, porque o que salva é o Senhor Jesus, né? Então, quando você tem Jesus, você vai querer multiplicar, e você vai querer ser bênção, e você vai querer fazer as coisas que são pertinentes à fé cristã ali, né? Então, é uma questão de você ter galardão, de você ser abençoado, de você ter as coisas, né, prometidas ali no texto para os que ofertam ou para os que dizimam, né? Então, essa é a minha interpretação a respeito do texto. Eles não caíram mortos porque eles não ofertaram ou porque eles retiveram parte do dinheiro. Eles morreram porque eles mentiram, porque eles disseram que eram de uma forma e foi de outra, porque eles quiseram aparecer uma coisa e na verdade era outra. E ali eles estavam mentindo. Tudo que você faz com respeito à obra de Deus, você está fazendo para Deus, né? Não é só para os homens. Então, isso que a gente tem que ter em mente e em voga sempre, né? Quando você quiser pagar de bonitão em algum lugar, lembre-se que não é para aquela comunidade, para aquele local, não é para sua família, é para Deus, né? Então, isso é o que eu teria para dizer. Obrigado, Jurandir. Obrigado pela, pela aula, né?
pelos pensamentos aí, por compartilhar com nós, dona Marineide também. É muito rico, né, quando a gente expressa aqui o nosso entendimento, a nossa percepção, né, o que a palavra falou conosco, né? Aqui na minha Bíblia, ela tem uma explicação, né? Que Ananias e Safira foram tentados pelo desejo de obter alta estima, né? Então, qual foi talvez ali o propósito de Ananias e Safira ter feito essa ação, né? De ofertar parte da venda ali da propriedade deles, foi para serem venerados, vamos chamar assim, né? Para que o nome deles fossem exaltados diante da igreja, como um ato de, olha só, que coragem que eles tiveram, né? Enfim, foi para sua própria autoestima. E o que que isso fala conosco também, né? Essa questão da autoestima, ela está ligada a quê? Orgulho Ela e está ligada vaidade, né? ao orgulho, né? Orgulho e vaidade. E o pecado, né? Por exemplo, o próprio inimigo, quando caiu do céu, o que, o que ele tinha, né? Orgulho e vaidade. Ele queria ser como Deus. Ele queria para si a honra, a glória, né? E o ensinamento que Jesus vem nos trazer é justamente o oposto disso. Tanto que Jesus fala: aquele que serve será o que será exaltado. A humildade precede a honra, enquanto que o orgulho precede a queda. E isso já é muito antes de acontecer isso daqui em Atos. Lá em Provérbios, a Bíblia já nos ensina isso, né? Porque o orgulho, ele nos afasta de Deus. O orgulho é pecado. Então, esse sentimento de autoestima, de se sobrepor, de ser, né, esse desejo do orgulho, no meu entendimento aqui, foi o que fez Ananias e Safira mentirem, né? E, obviamente, também acho que eles tinham amor ao dinheiro, sim, né? Mas o fato deles terem caído morto, pelo que eu entendi aqui, foi por essa questão, né? Depois aqui ela a minha Bíblia complementa aqui, né? Que as suas ações comprometeram a sinceridade, a unidade e a integridade da igreja logo em seus primórdios, e com isso colocou-se sob juízo direto de Deus. Então, eu entendo que Deus nos chama aqui como cristãos a sermos íntegros, né? A sermos ali sinceros, principalmente com relação às coisas de Deus, né? Se a gente for lembrar do primeiro mandamento, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas tem um dos mandamentos também que é não usar o nome de Deus em vão. Então, isso aqui me tocou, né? Eu acho que essa questão da integridade e do orgulho, ela é uma armadilha poderosa aí como nós cristãos, né? Então, é muito comum a gente se colocar numa posição de que nós, acima do que nós somos, ou
querer dizer algo que não fizemos. Isso é muito comum no nosso dia de hoje, mas nós precisamos ser muito cuidadosos com as coisas de Deus, porque elas são sagradas. Então, esse fato, eu entendo que ele aparece aqui para nos trazer temor. E a palavra fala também que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, isso nos ensina, com prática, né, a ter o temor de Deus e nos ajuda a sermos sábios, porque agindo de maneira contrária a Barnabé e Safira, estaremos agindo com sabedoria. Posso continuar aqui no capítulo? Alguém quer comentar mais alguma Hein? coisa? Então, seguindo aqui, versículo 12, capítulo 5, versículo 12. Os apóstolos realizam muitas curas. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele curasse, cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Surpreendente aqui, né, é que o que curava de verdade, né, não era a sombra de Pedro, né? O que curava era a fé que a pessoa depositava de que aqueles homens tinham algo diferente e que algo aconteceria quando eles passassem lá, né? Então é impressionante como quando você anda na presença de Deus, a pessoa quando ela se aproxima de você ali, ela vai com uma fé no coração de que algo diferente pode acontecer, né? Ela fala assim, ali tem um servo de Deus, ali tem alguém que nele tem algo diferente, né? Então, eu lembro que alguns anos atrás, algumas pessoas tinham o hábito de levar na igreja muda de roupa da pessoa que ela conhecia. Às vezes a pessoa estava doente e a pessoa levava uma muda de roupa para o obreiro lá, para o irmão, para a irmã lá, orar em cima da muda de roupa ou em cima da carteira profissional, em cima do objeto de alguém, né? O filho bebia, então a mulher levava lá, a mãe levava, a esposa levava, a irmã levava algo daquela pessoa, porque já que ele não ia na igreja, ele não ia aceitar o tratamento, então levava uma peça de roupa para que fosse orado em cima da peça de roupa, porque ela tinha fé de que se orasse por aquela peça de roupa, se aquela pessoa fizesse aquela oração, porque ela não estava confiando na oração dela, de repente ela não se achava tão próxima, tão preparada, e aquilo ia fazer a diferença, né? Mas às vezes a diferença era feita pela fé daquela pessoa, né? Ela achava que ela não tinha fé para orar, mas que se alguém orasse, ela teria fé que aquela pessoa seria curada, né? Então ela acabava gerando uma fé nela mesma, né? Porque não era a sombra de Pedro que curava, né? Então o que move o coração é a fé, né? Então isso eu acho muito bacana, né? Já pensou você ter um nome tal, você conseguir construir um nome tal, e aqui nada tem a ver com essa questão do orgulho, mas da responsabilidade que o cristão carrega, né? A pessoa olhar para você e falar assim, não, você é um servo de Deus, né? Se eu perguntar para você, se eu me aconselhar com você, você vai me dar uma palavra que vai ser uma palavra de vida, você muda a vida da pessoa. Não, se você orar, eu acredito que o milagre vai acontecer, porque você é uma pessoa que eu acredito tem intimidade com Deus. E vamos ser sinceros, que às vezes você nem. Você fala assim, ah, bom, tá bom, você tá pedindo para orar, eu vou orar. Você não tem aquela. Né? Em você mesmo, você não vê aquela fé toda, né? Mas a pessoa ela vê no Deus que você serve, através de você, você vai posicionar alguma coisa, aquela pessoa vai receber uma bênção. E recebe muitas vezes, às vezes, pela própria fé daquela pessoa que depositou ali, do que pela sua mesmo que tá orando. Isso também acontece muito. O que for
né, para manifestar, quem for para manifestar o seu poder através da fé daquele que acredita. Sim, Exatamente o que sim. você falou. Não é a sombra de Paulo ou de Pedro, é exatamente a fé deles. Da mesma maneira como a mulher que tocou o manto de Cristo, a fé dela. E ele diz isso, a sua fé. E isso é muito verdade, porque o primeiro milagre que eu vi acontecer foi comigo, foi com a minha mãe, e foi através da oração que eu fiz para Deus, pedindo a Deus. A minha mãe não acreditava naquilo, mas ela foi curada. Então, assim, a minha mãe, ela deixou de fumar numa oração que eu fiz para Deus naquele dia. Ela teve o ato dela, ela foi lá na frente jogar o maço de cigarros no altar, e o pastor segurou ela ali, não deixou ela voltar, fez oração e eu orando lá e pedindo para Deus, e nunca mais minha mãe fumou depois daquele episódio. Ou seja, é, Deus usa a nossa fé para executar os milagres na nossa vida, né? Glória a Deus, aleluia. E, e esse tempo aqui era um tempo de muita fé, muito extraordinário acontecendo o tempo todo, né? Muito avivamento do Espírito em todos os sentidos, tanto no que a gente viu atrás, no temor do que tinha acontecido com Ananias e Safira, quanto nas curas, tanto que as pessoas não se aproximavam mais, né, dos apóstolos, porque eles eram considerados ali homens acima, né, acima da média, vou falar assim, num português bem chucro, mas tudo isso contribuiu para que as pessoas crescem em Deus, crescem no nosso Senhor Jesus e tivessem as suas vidas transformadas ali. Eu vou seguir aqui então, que acho que a gente está ficando com o tempo apertado aqui. O segundo confronto com o judaísmo. Versículo 17: os apóstolos são presos e resgatados. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando chegaram, os guardas do templo chegaram à prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então, voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas, quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que o Senhor expuseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. Amém? Eu vou continuar aqui porque faz parte do mesmo contexto. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou.
Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome deste homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com o seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais israelitas: cuidado com o que planejam fazer a estes homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dissiparam. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, na Galiléia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto, e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os apóstolos são açoitados, ameaçados e soltos. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Amém? Eu vou abrir aqui para quem quiser discorrer, comentar sobre esse pedaço, né? E depois eu posso complementar aí. É admirável, né? A transformação na vida deles. A gente comentou isso, né? Acho que anteontem. A transformação na vida dos apóstolos, porque uma das formas, né, que a pessoa defende a veracidade dos escritos bíblicos, ou a veracidade da palavra de Deus aí, é exatamente essa, né? Ele fala assim, olha, alguma coisa aconteceu naquele primeiro século ali, alguma coisa extraordinária aconteceu, porque eram pessoas comuns, né? Pecadores ali e indoutos, como diz o próprio texto diz isso, ele tinha a vida comum dele, ele tinha o trabalho comum dele, ele tinha ali uma formação pouca, segundo os sacerdotes ali, né, e pessoas que não eram conhecedoras da palavra, e de repente essa pessoa ela é tomada de uma atitude, ela é tomada de um algo assim, de um mover, né? E uma intrepidez, e as pessoas se alegram agora porque estão sendo açoitadas e se acham dignas de ser açoitadas por aquela fé. Então, assim, algo de extraordinário, né, aconteceu na vida daqueles homens para que eles fossem marcados e impactados, né, para levar essa palavra. É claro que não é um mérito só do cristianismo, né? O judaísmo também houveram pessoas que morreram por conta do que eles acreditavam, no islamismo morreram pessoas pelo que elas acreditavam, né? Então, quando a pessoa ela tem algo por verdade, quando ela acredita, quando ela é transformada por alguma coisa, os outros podem até falar assim, ah, é mentira, mas para aquela pessoa é uma verdade.
ela está sendo tomada por algo que para ela, né, é real, que para ela é verdadeiro. E de todos esses que pisaram na terra, só teve um que ressuscitou, não é isso? Então a superioridade do evangelho, a superioridade do Cristo, né, do monoteísta, do Deus do cristão ali na pessoa de Jesus, é que é esse, né? Você vai no templo, você vai na sepultura de todos esses outros, você está falando de alguém que viveu e morreu, mas não ressuscitou. Esses homens, eles morreram porque eles andaram com alguém e eles viram alguém que morreu, mas ressuscitou. Então você pode traçar um paralelo com todas as religiões do mundo aí, com todas as pessoas que morreram pela sua fé, que deram a vida pela fé, porque para elas aquilo era uma verdade e elas acreditavam naquilo, mesmo que os outros dissessem que era uma mentira, para ela era uma verdade. Então não é um benefício só da fé cristã, mas é extraordinário as pessoas que têm esse tipo de fé e que elas vão, né, até os limites de se alegrarem por ser açoitados, porque elas estão ali numa verdade, mas, como todo o contexto da fé cristã, a vantagem do cristão, no caso, é que ali Jesus é um personagem histórico, atestado por outras fontes fora da Bíblia, por pessoas que eram contemporâneas lá a, a, ao que aconteceu e que ficou muito bem registrado, a forma como Deus preservou a Bíblia até os nossos dias, né, com tantas as perseguições que houveram, e com tantas campanhas que houveram para acabar com a fé. E então fica esse registro, né? Em muitas outras religiões, as pessoas podem até ter morrido acreditando que a fé dela era uma fé verdadeira, porque, de uma forma geral, as pessoas acreditam naquilo que elas estão pregando e que elas estão falando. Mas o único que morreu pelo pecado da humanidade, que ressuscitou e que ficou registrado ali no coração, na história, né? Até pelo nosso calendário, e era esse Jesus a quem foi anunciado naquela época e que nós anunciamos hoje, né? Então, é impressionante, né? Isso é o que faz toda a diferença aí, né? É isso aí, Varão. É, Obrigado, eu quero Julinho. lembrar vocês que quando o James estava falando aí que ele viveu um período aí de milagres e prodígios, né? Todos nós temos essa passagem na vida. Eu, por exemplo, tive mais ou menos umas 3 ou 4. Quando me converti lá na Herdeiros do Rei, vivi tempos brilhantes ali, tempos fascinantes, coisas que, nossa, eu tenho muito testemunho ali. E depois, com o Jurandir ali na Batista, vivemos momentos assim inesquecíveis, fascinantes. O Jurandir mesmo citou aí esses dias aí que ele participou, nunca viveu um tempo tão cheio da graça e da unção de Deus como viveu ali na Batista. E quando ali saí, vim para a Presbiteriana, estou lá há 15 anos, e ali também no começo foi uma coisa incrível. Nossa, levantamos um templo de milhões, todos juntos, unidos num só propósito. Muitos milagres aconteceram. Então Deus faz, Deus é Deus, e Ele está vivo, está presente, está no meio de nós. Ele passeia no meio da igreja, ele está aqui comigo, com você, está aí na Austrália com você, meu filho. Está aí na Bahia, Marineire, Tamires, Caio. Está aí nos Estados Unidos com a dona Ruth, em Boston, enfim. Ele está em toda parte e continua a fazer grandes milagres e trazendo almas para ele. Isso é muito importante. A gente não pode se esquecer disso. Amém? Amém. Mais alguém? Eu queria falar aqui de um pequeno testemunho, né, de fé, sobre o que o irmão, né, pastor, né, e Jurandir estava falando, dessa fé, né, que o povo ali tinha na sombra ali de Pedro, né? Porque Pedro, ele andava com Jesus, então o povo viu os milagres que Jesus ele tinha feito, né? Naquele lugar. Então, quem andava com Jesus era considerado assim, né? Que iriam fazer algum milagre. Então, o povo, eles tinham essa fé. E a gente aqui, né? A gente ainda tem um pouco disso,
né? A gente tem um círculo de oração, e aí no círculo de oração a gente leva as fotografias, né? Muitas das vezes, quem não tem, quer pedir uma oração, coloca até o celular lá com a foto da pessoa, sabe? Eu já levei peça de roupa, né? Eu sou desse tempo, assim, já levei peça de roupa para ser orada. Não, até assim, não por conta da pessoa que estava lá, mas por conta que eu acredito em algo que quanto mais oração, mais poder, né? Então, muitas pessoas orando, né? Também algo vai acontecer, certo? Que o véu ele foi rasgado, Deus, né? Vai escutar todos que orarem para Ele, mas a gente acredita assim nisso, né? É algo que a gente acredita. E minha filha, ela estava com problema, ela nova, né? Criança, na base dos seus 7 anos, e ela estava acima do peso. Ainda está hoje, né? Porque adolescente é um pouco teimoso, principalmente para a comida, né? Então, levei ela no médico e ela estava com gordura no fígado. E eu fiquei apreensiva, né? Uma menina tão nova, uma criança tão nova, já com gordura no fígado. E fiquei orando a Deus, né? Orando a Deus e apresentando. E eu ia para o círculo de oração e colocava um copo de água em cima da mesa para que esse copo de água fosse orado, né? E ela viesse beber. E essa ação do copo de água eu já levava de muitos anos, porque quando eu era pequena, né, eu ia para a casa da minha avó nunca foi evangélica, eu nunca vi minha avó ir em uma igreja, né, a mãe da minha tia Marineide. Nunca vi ela ir numa igreja, porque quando eu me dei por si de minha avó já era de idade, né, então minha avó não saía para lugar nenhum. O único lugar que ela ia era para feira, né, fazer compras. Mas minha avó, ela ouvia, né, na televisão, e eles pediam que colocasse um copo de água junto da televisão para que o copo de água fosse orado e as pessoas bebessem. E sempre eu fazia isso. Então, eu trouxe isso para a minha vida. Não que a água vai fazer alguma coisa. Não que o óleo ungido, que a gente aqui também usa, muitas pessoas usam, vai fazer alguma coisa. Quem faz é Jesus. Mas a nossa fé, ela nos leva a um alto nível. Porque quando a gente acredita, as coisas acontecem. Quando a gente tem palavras positivas, as coisas acontecem. Então, eu fazia isso todos os círculos de oração. Levava, colocava lá o copo de água, esse copo era orado e eu dava para minha filha beber a água orada. E aí, quando foi na data marcada, eu levei ela para fazer, né, a ultrassom de abdômen total. E antes disso, eu tinha levado, o médico mandou levar ela no nutricionista. Levei ela para o nutricionista, ele passou a dieta, só que é muito difícil, criança, você lidar com dieta. Então, foi muito difícil para mim manter essa dieta com ela. E eu acabava comendo, né? Eu liberava as coisas que tinha que liberar e ela não, mesmo com a dieta. Então, acabou não seguindo aquela dieta que o médico passou. Isso é só para você ver o agir de Deus, né? Quando Deus quer fazer alguma coisa, não adianta o que a gente quer fazer, né? O agir dele é diferente. E quando eu fui fazer o abdômen total dela, o médico disse: Você seguiu a dieta? Eu disse: Não, doutor, não comecei, mas não segui essa dieta. Ele próprio falou, né? Então foi um milagre, porque ela não tem nenhuma gordura no fígado. Ela não tem. E ali eu glorifiquei ao Senhor, porque mesmo ela acima do peso, né? Que ela tá ainda um pouco acima do peso, mas ela já cresceu, né? Então vai liberando aquela gordura. E no exame não deu nada. E ela melhorou, né? Bastante, 100% as coisas que ela estava sentindo. Então, foi um milagre de Deus, Deus quis curar ela, e também a minha fé, né? Sobre aquele copo de água, que aquela água ia fazer algo, né? No organismo dela, tanto que ela foi curada ali daquela gordura do fígado. Amém? Amém. Amém. Glória a Bom Deus. dia. Bom dia. Ouvindo a Tamires falar, eu estou precisando também de milagre.
Todos nós, todos os dias, né? Mas fazia tempo que eu não ia no médico, eu fui e deu que eu tô com gordura no fígado também. E falou que tá muito ruim. E também tô com bactérias ruins no intestino, tô com high colesterol e com gordura no sangue. High também, alto, né? Quer dizer, alto colesterol, alta gordura no sangue, alta gordura no fígado e bactéria no intestino. Assim, eu não achava que eu estava ruim, eu estava bem, eu só tinha pouca energia, só não conseguia trabalhar muito bem, mas eu achava que era porque estou envelhecendo. Então, eu não quero acreditar que isso aí tudo é real, mas é porque eu tenho um Deus também que faz milagre. Por mais que a gente lute, igual a Camille falou, em regime, eu também não sou boa de fazer isso, porque nunca fiz. E eu estou tentando, mas não é fácil, não. Para uma pessoa que é adulta, que já é velha, eu imagino para uma criança. Mas, quando vocês for orar, lembra de mim na oração de vocês, para que Deus faça esse milagre. E tem muitas outras coisas acontecendo também. E ontem eu pedi uma palavra para Deus e ele falou sobre o toque. Foi exatamente essa palavra que eu ganhei. O toque da mulher em Jesus. E hoje foi repetido, então eu creio que essa é a palavra que ele tem para mim. Então, que o Senhor esteja aumentando a minha fé para mim crer e mudar, porque a palavra dele não volta atrás. E ele tem trago palavras para mim e Satanás tem vindo roubar o que Deus tem me dado. Mas ele não vai conseguir, porque eu não vou desistir. Então, se eu tenho que tocar nele, eu vou tocar. Se eu tenho que andar e alcançar a sombra, eu vou alcançar a sombra. Mas eu vou conseguir esse milagre. Eu só queria falar que essa palavra hoje veio para mim mesmo, veio para responder o que eu tinha pedido a Deus ontem. Ele veio confirmar. E ela nem estava aí, essa da mulher. Quando o James falou, eu falei, fala sério, Jesus. Eu entendi quando o Jurandir falou aí, o James repetiu, eu falei, santo Deus, não existe, Deus não deixa você confusa. Ele é claro, e ele fala e ele confirma. E os milagres de Deus acontecem toda hora, é só você ter fé. É lógico que tivemos tempos na nossa vida que era mais, porque era quando você cria mais, você via isso. Depois você vai ouvindo o mundo que é tão sujo, que é tão horrível. E o mundo também é bom, mas eu digo horrível no sentido que eu não quero dizer que estamos rodeados dessas coisas ruins, que é o nosso inimigo, sujando a nossa mente, colocando coisas no nosso caminho e a gente vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, vai afastando daquela fé viva que você tinha. Então é disso. Eu não quero me afastar mais dessa fé. Eu quero que ser como Pedro, como Paulo, como Moisés, que foi ter com Deus e saía de lá todo dia que ele tinha com Deus, quando ele saía, ninguém nem conseguia olhar para a face dele. Eu quero viver isso, eu quero isso. Eu tenho pedido isso, não sei se é porque eu pedi isso que tem vindo tanta prova e sozinho às vezes é tão difícil conseguir. Mas ainda que seja sozinha, eu vou conseguir, porque na verdade eu não estou sozinha. Amém, Ruth. Você Não tá não não, Ruth. está só. E Não tá a não, filho. palavra de Deus que os sinais seguirão os que crerem. E é no nome do Senhor. Não é no nome de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, é em nome do Senhor Jesus. Quando a gente clama em nome do Senhor, as coisas acontecem.
né? Não é a fé eleva a pessoa a conseguir receber a bênção, né? Então, é pela fé que a gente é liberta, pela fé que a gente é salvo. E eu creio num Deus poderoso, que ele continua fazendo, e basta a gente clamar. Você clama e clama com fé, porque você crendo, você recebe. Então, do mesmo jeito que Deus limpou o fígado da Gabi, pode limpar o teu, pode limpar de muitos que estão assolados por essas enfermidades que não é certo, mas se você deixar, ela fica. Mas você começa a clamar e começa a repreender. Eu estava sentindo muitas crises ruins de labirintite e eu dizia para Deus, Deus, eu não aceito isso. Eu fiquei uma semana, essa semana passada, eu não fui nem um dia na aula. Eu fiquei presa dentro de casa, toda. Eu falei, Jesus, eu não aceito isso sobre mim. Como é que eu posso falar que tu cura, que tu faz, se eu próprio não estou recebendo isso? Então a gente tem que ser primeiro Deus em nossa vida e repreender em nós, para depois, com a nossa fé, nós clamarmos e a pessoa ser curado, né? No nome de Jesus é que vai. Você não está aqui no Brasil, você está aí onde você está, mas o Deus poderoso que cura aqui no Brasil, na Bahia, cura aí, em Boston, na Austrália, enfim, é o Deus poderoso com a mão estendida. Agora, cabe a você a fé. Vamos alimentar nossa fé e crer no Deus Todo-Poderoso que tudo pode, que tudo vê. Porque às vezes você quer clamar pelo outro, mas você esquece de clamar você mesmo, para você mesmo. Então a gente tem que assumir e tomar por posse essa fé, né? Deus é Deus. A sombra de Pedro curava não era porque Pedro era o santão, o santarrão. A sombra de Pedro curava porque Pedro estava em nome de Jesus, né? Ele estava indo em nome de Jesus. E quando a gente vai em nome de Jesus, tudo acontece, né? Os sinais seguirão aos que crerem. Amém? Bem, e dentro disso aí, só tomando um minutinho aqui, eu quero deixar para a irmã, né? É engraçado, né? Porque assim, eu tava me sentindo bem, tava super tranquila, tava fazendo as minhas coisas, tava me sentindo meio cansado aqui e tal. Mas na hora que eu peguei o resultado do exame ali, né? Vi tanta coisa, aí parece que bate, né? Um desespero, bate assim, uma sensação de que, putz, estou sepultado, né? Mas se antes dos exames a pessoa está se sentindo cansado, beleza, está se sentindo cansado, vou lá, mas não decai o meu semblante, eu não estou deixando de fazer nada, né? Mas quando eu pego o resultado, que eu vejo o resultado, aquilo vira um monstro na minha vida, né? Aí, então, mas a verdade é que fica num texto aí. Eu desconfio que esse, na verdade, é um dos textos preferidos do Mário, se eu não me engano muito, né? Ele diz assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansará. Não é isso? Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, a vida da irmã, né? Ela está nas mãos do Senhor. Continua descansando no Senhor, irmã, na sombra do Onipotente, porque é bom ir no médico, lógico, é bom ver os exames, é bom saber o que nós temos, mas a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E se você já tem a promessa, você já tem a vitória, porque Deus cumpre as suas promessas, né? Claro que quando a gente vê um laudo, quando a gente vê um exame, quando a gente vê, né, você fala, rapaz, né? Que susto que eu tomei, eu não sabia, né? Mas agora você sabe, converte aí, né, os hábitos, né? Vai ter que mudar alguma coisa, provavelmente, em termos de dieta, em termos de medicação, talvez. Mas a irmã habita no esconderijo do Altíssimo, tem o desejo de conquistar coisas e de ser instrumento de Deus. Então, descansa na sombra do Onipotente, né? E com certeza você não está só, e nós, sabendo do caso agora, vamos estar orando todos juntos, né? E Vou vamos estar em interceder. corrente de oração, orando uns pelos outros. E fica na bênção, irmão. Fica na bênção. Não desespera, não, viu? Fica na bênção, Não. porque o Senhor, com certeza, vai te botar para descansar na sombra dele. Amém? Só falar Eu uma coisa aqui, profetizo. rapidinho, Pode rapidinho, falar. só um minutinho só. Que o segredo, assim, é a gente não murmurar, né?
não ficar questionando a Deus. Eu não sei como é essa situação, sua intimidade com Deus, mas a gente não pode murmurar e ficar perguntando por que, Senhor, isso agora na minha vida? Por que que eu estou passando por isso? Né? Porque eu creio, assim como na minha vida, tudo tem um propósito. Eu sofro de uma doença já tem anos, que eu tenho um problema na tireoide, e eu fiquei tão magra que as pessoas me olhavam e diziam que eu estava com HIV. Mas nesse momento pior da minha vida, mesmo sem força, eu ia adorar, mesmo sem voz, porque vocês, né, vocês podem perceber que às vezes minha garganta, minha voz fica baixa, fica meio rouca porque o problema é aqui, né, na minha garganta. Eu não deixei de louvar. Se eu tivesse na escala, eu ia pregar. Às vezes eu ficava deitado o dia todo em casa, né? E antes, Deus me proporcionou um trabalho que eu trabalho em casa. Então, é um trabalho que, se eu ficar doente, se eu sentir alguma coisa, né? Eu posso ficar em casa. Então, Deus tem um propósito para tudo. Ele ainda não me curou, né? Fiz o tratamento, mas Deus ainda ele não me curou. Mas tudo é no tempo certo de Deus, né? A gente passar por esse processo, por esse algo, mas a gente não pode murmurar. Eu sei que hoje você vê e você está desesperada, né? Com o que você recebeu, com um diagnóstico. Mas nem tudo é para a morte, é para o nome do Senhor ser glorificado. Então, cada vez que eu conto, cada vez a força que Deus me dá hoje, né, é para o nome do Senhor ele ser glorificado, né? Então, ele vai lhe dar força todo dia. Não é você aceitar a doença, mas você saber conviver com ela, adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor com alegria, né, com paz no seu coração, que um dia, porque a gente quer rápido, a gente quer na hora, naquele momento, mas com Deus não é assim. A gente tem que esperar esse tempo, né? Então, que você venha esperar, né, com força, com fé no Senhor. Ele está no nosso lado a todo momento, né? Ele contempla o nosso coração, ele sabe o que você está pensando antes de você falar. Ele sabe. Então, a todo momento ele está do seu lado. Então, tenha força, né, para você passar por isso, assim como eu passei e estou passando, porque eu não estou curada, né? E estou passando, um dia após o outro. Então, que você também venha passar. E vai dar tudo certo e Deus vai te curar, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em paz, viu, ô Ruth? A palavra de Deus, ela é que nos fortalece. Então, Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Estamos juntos, minha irmã. Eu profetizo na sua vida a cura, a paz de espírito. Amém. Assim como Ezequiel 37 fala, o vale de ossos secos. Assim acontecerá na sua vida também, filho. Confia, tão somente confia. Eu profetizo a bênção na tua vida, a vitória, a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se aflige, não se abate, não se deixe abater pelas circunstâncias. Porque Deus está comigo, está contigo, está conosco. Eu tenho visto você está todos os dias aqui conosco, filho. Todos os dias, no silêncio. Você não está só. Nós estamos juntos. Tá? Fique tranquila. Acalme-se. Tá? Deus é conosco. Eu não esqueci da sua luta, da sua prova. Sempre que eu me lembro, eu coloco você na presença de Deus, eu coloco seu ex-marido na presença de Deus, para que eles, ele venha ser seu amigo, ele venha te compreender, ele venha somar com você. É isso que eu tenho pedido a Deus. Mas tudo é no tempo dele, tá? Fique em paz. Amém?
Amém. Bom, eu queria agradecer pela, por compartilharem todos, né? Esse grupo aqui é maravilhoso, né? Todo mundo se ajudando com amor no coração e pensando no próximo. Acho que isso é a igreja do Senhor, né? E obrigado por compartilhar também, Ruth. Dessa forma a gente consegue orar por você também, né? E eu ouvi esses dias um pastor falando que Deus ele não resolve problemas, ele cura as pessoas, né? E essa cura, ela não é só a cura física, né? Ela cura do corpo, da mente e da alma. Então você será incluída em nossas orações e certamente a resposta virá, viu? Qualquer coisa que eu disser aqui vai ser jogar chover no molhado. E acho que é, acho que a gente orar e pedir pela irmã, abençoar a vida de cada um que participou dos devocional e aqueles que também não puderam participar, e que tenhamos todos um dia maravilhoso aí na presença do Senhor. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Alguém quer fazer oração para nós, para encerrar? Eu queria fazer um comentário. O que a Ruth falou e a Ruth já vem falando já há um tempo, né? Pra gente colocar aí cada irmão aí uma semana, a gente ficar orando todo dia. Eu já sei que a gente ora, né? Mas a gente colocar ela nas orações, a gente já tem relatado já há um tempo, já tá passando por esse deserto, né? Pra gente poder colocar ela com persistência, sabe? Pra que ela seja sempre revestida, né? A armadura de Deus ali, a espada do Espírito, todas as ferramentas ali em Efésios ali sobre a vida dela. E, e que a gente. E a palavra que eu posso deixar para você, Ruth, é que não deixe o medo entrar no seu coração. Mantenha a paz, sabe? Diante de todo sofrimento, né? De todo desespero. Não deixa a paz sair, porque o que o inimigo quer da gente é isso, né? Trazer medo, trazer insegurança, né? E, e a gente tem que lutar conscientemente contra isso, né? É que nem amar, quando a gente fala de amar, né? Amar é um ato de consciente, né? Eu tenho que exercer. E lutar contra o medo também, né? É uma atitude, é uma decisão sua. Eu quero deixar a paz no meu coração, independente daquilo que esteja acontecendo nesse momento na minha vida, né? E isso é fácil falar, né? Mas é tomar essa decisão, sabe? Não deixar o medo, porque o Mário comentou aí, todos nós sabemos o tamanho da sua fé, né? Todos os dias aqui com a gente, lutando, persistindo, aprendendo, se alimentando da palavra, né? E isso tudo alimenta a nossa fé, né? E que a gente precisa, né, orar para você, que você exerça a autoridade que Deus tem colocado na sua mão, sabe, sobre a sua vida, para te proteger, te guardar, né? Reforçar a sua fé ali, para que a paz não saia do seu coração, porque independente do que está acontecendo na sua vida nesse momento, não é o fim, né? E como o seu Mário falou aí, né, todos nós, eu profetizo cura na sua vida, né, graça, Amém. abundância, Amém. prosperidade, né, espiritual, emocional, financeira, né, que todas as portas do céu se abram sobre a sua vida, né, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hum. E que a gente, de joelhos ali, continue orando pela irmã, né, porque o inimigo não tem autoridade sobre essa casa, sobre os nossos irmãos, né, quem manda aqui é Jesus, né, e ele que tem autoridade sobre nós aqui, que ele que guarda, ele que protege, e ninguém toca nos filhos dele, né. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sabe o que eu estava pensando Amém. também? Às vezes a gente passa por situações
que vão fazer bem para a gente no futuro, né? Eu me lembrei agora, Ruth, espero que faça sentido para você, se não, por favor, descarta. Mas eu conheci um cara que eu admirei muito, assim, a gente chama ele de Iron Man. Ele deve ter uns 70 anos agora. Esse cara faz triatlon, faz 70,3, faz Ironman, corre maratonas pelo mundo. E uma vez a gente estava fazendo uma caminhada muito difícil, assim, foi quando eu o conheci. A gente caminhou por quilômetros com mochila de 30 quilos nas costas. Quando a gente chegou no lugar, estava todo mundo acabado, assim. E aí eu não entendi nada, porque enquanto estava todo mundo derrubado no chão, ele colocou um tênis e foi correr mais 10 quilômetros num campo de margarida ali. E ficou todo mundo admirado, falando: Meu Deus do céu, como assim, né? E aí, numa das noites dessa caminhada, a gente estava num dormitório e eu perguntei para ele se o Ismar, Ismar, cara, como assim, né? Como é que você consegue? Ele contou para mim que até uns 10 anos atrás, ele era completamente sedentário. E aí ele era tão sedentário e tão problemático que ele foi parar no hospital. E o médico falou para ele assim: Olha, você vai morrer desse jeito aí. E isso fez com que ele mudasse totalmente o estilo de vida dele. Essa experiência que ele passou fez com que ele começasse a ter um outro estilo de vida. Ele mudou a alimentação, ele começou a praticar atividade física, não fazendo triatlo nem Ironman, obviamente, mas ele começou a fazer atividade física, começou caminhando, depois foi correr, começou a pedalar. Esse cara hoje é um exemplo de vida, não só para mim, mas para todo o grupo de amigos dele. Então foi num momento de deserto, de muito desespero, quando ele olhou para os filhos, para a família e para a própria vida, que ele decidiu tomar uma decisão de mudar. E isso fez muito bem para ele. Eu não sei se é seu caso, tá? Mas eu me lembrei dessa história e eu espero que ela possa também te iluminar aí. E vamos continuar orando para que você seja curada, não só das suas questões físicas, mas também do seu entendimento. Eu vou pedir muito a Deus para que você tenha sabedoria, que você tenha discernimento e coragem para fazer todas as coisas que você gostaria e por algum motivo não consegue. E não é só você que passa por essa batalha, não, viu? E que Deus te abençoe grandemente. Amém, amém, glória a Deus, irmão. Eu queria fazer só mais um comentário antes de encerrar, James. Em relação ao negócio do copo de água, né? Uma vez eu vi um pastor falando, né, que é, é o copo de água, é a sombra, é o lenço, né? Tem várias. É o barro misturado com cuspe, né? Nos olhos do cego, né? No final das contas, não é nada disso, né? Nada disso tem poder, né? O poder é Deus, é Jesus, né? Ele que cura, ele que faz, né? E Jesus misturou todas essas coisas justamente para mostrar, ó, não, mas aí não é o pano? Ih, agora ele confundiu, não, agora ele foi pro barro com cuspe, não, agora ele usou, agora é a sombra, né? E aí, qual que é, né? Qual que é né, a fórmula mágica, né? A fórmula mágica, a gente sabe, né? É os olhos em Cristo, né? É Cristo que cura, né? Amém. Então, isso alimenta a nossa fé, né? Porque realmente a gente pode usar o óleo, né? Pode usar o copo ali, como a irmã, né, fez ali, mas a gente nunca pode tirar os olhos de Cristo. Não usar amuletos, né? Porque a gente pode correr risco de até cair numa idolatria, alguma coisa assim, né? Então a gente, principalmente a gente que tá aqui, né, e sabe, sei lá, quem pode assistir isso, né? A gente sempre lembrar que os olhos têm que estar em Cristo sempre. A gente pode sim usar o óleo, pode usar o copo de água, como a irmã falou, mas quem fez, quem faz é Cristo. Amém.
Glória a Deus. Aí. Amém. Então, muito obrigada pela palavra de todos vocês. Com certeza, Deus, ele não deixa de falar. Em todos eu tirei o que é para mim. E tudo veio para mim. Igual eu falei, isso veio para mim hoje porque o meu coração tá aberto para receber. Então, eu recebi, eu ouvi e eu vou guardar e vou pôr em prática. Com certeza, todos trouxeram uma parte que eu vou guardar. Então, a principal, Fábio, você tá certo quando eu falei, se eu tiver que pegar a sombra, eu vou pegar, mas quem é a sombra? É a fé, entendeu? Se eu tiver que pegar lá o brilho do rosto de Moisés, igual eu falo, ô Senhor, eu queria tanto estar na sua presença para que quando eu sair, as pessoas possam ver a diferença em mim, igual eles viam em Moisés. Era esse o sentido, sabe? O copo d'água é ele que cura? Não é. Ele é igual você falou, é só uma simbologia. Mas é a fé que você tem em Deus que te cura. Então é isso que eu quero. Eu quero que o Senhor multiplique a minha fé tanto que eu alcance o milagre dele. Sabe? Não importa como, se eu tiver que ser curado por passar embaixo de uma sombra ou por beber uma água, eu faria farei se fosse, mas eu sei que isso, igual você falou, é só símbolo, entendeu? E o que é a fé que vai me transformar, é a fé que vai me fazer alcançar. E como também eu ouvi, se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele tem um propósito na minha vida, ele vai cumprir. E que isso que estou passando é também para me chegar onde ele quer. É para me mudar a minha direção, é para me mudar o meu estilo, é tudo junto, é tudo que foi dito. Só que quando você escuta com amor e quando você está com o coração aberto, você recebe. E então é o que aconteceu hoje comigo. E eu sou grata mesmo, como eu sempre digo, por estar aqui todas as manhãs, por ouvir por mais que parece que não está falando, fala, porque Deus nunca dá a palavra dele em vão. Sempre vai falar com o seu coração, todos os dias. De uma forma ou de outra, ele está falando comigo, ele está falando com vocês. Então, é, eu sou grata e vou meditar meu dia nisso e com certeza essa sua história, James, que ele falou, é muito parecida com a minha, desse senhor, entendeu? Aí ela falou, você estava a ponto de passar dessa para uma outra, mas ainda bem que você me encontrou agora. A médica falou, não é ela que eu encontrei, entendeu? Mas ela falou, você me encontrou, mas não foi ela que eu encontrei. Eu sei quem eu encontrei e o que eu tenho que fazer. Só que aqui na Terra, sim, ela vai ser o guidance, mas o meu verdadeiro guidance é o Senhor, é Deus, e é esse que vai fazer a diferença. E todas as minhas lutas, além dessa, vieram muito com força, é por isso que estou um pouquinho abalada. Essa semana tá bem forte. Então, se vocês vão colocar eu essa semana para orar, eu agradeço, porque realmente essa batalha sozinha não vai dar, não. Mas com os irmãos, ela já é vencida, entendeu? Amém. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Então é assim. Eu agradeço, tá? Tenha um bom dia, todo mundo. Muito obrigada. Amém. Amado Deus, poderoso Pai que estás no céu. Nessa hora, Senhor, eu creio, Pai, que tu recebeu tudo que nós falamos nesta Aleluia. manhã. Eu creio, Senhor amado, que subiu, Aleluia. Senhor, tudo que foi falado aqui como cheiro suave às tuas narinas. Deus, e Aleluia. eu creio, Senhor, que tu vai responder de acordo com o que tu queres, ó Pai. Não seja o nosso querer, Senhor, mas seja o teu agir na nossa vida. Aleluia. E seja o teu nome glorificado, Senhor, nesta manhã. Eu bendigo, Aleluia. meu Deus, pela vida da Ruth, bendigo, meu Pai, Senhor, pela eu tô vida de certo. cada um que aqui está, Senhor. Nossa, E foi verdade. falado dessa semana de oração em prol da Amém. mesma.
Eu Teu creio, Espírito Senhor Santo, amado, que antes de nós falarmos, Pai, tu já sabe abençoa, que Senhor, vamos falar e tu já vai derramar, Senhor, este da grupo, unção Senhor. poderosa. E eu Aviva os creio, Senhor. corações. E em Aleluia, nome de Jesus, tu profetiza a bênção. Está aleluia, Senhor. profetizando a bênção sobre a vida da Ruth. A Ruth vai se levantar e vai falar que só tu, Pai, és o Senhor, Senhor. O Senhor da nossa Eu, alma, o Senhor, Senhor. O Senhor eu das creio. nossas atitudes, o Senhor, Senhor, da nossa fé. É o Senhor, Pai. E eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Jesus, profetiza a bênção nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.